Fala galera, tudo bem com os senhores? Espero que sim, né? A gente está aqui para continuar nossas aulas sobre relações ecológicas. Agora, a segunda parte, a gente vai trabalhar com as relações ecológicas interespecíficas. Só lembrando vocês que essas relações chamadas de interespecíficas são aquelas relações que ocorrem entre organismos que são de espécies diferentes. Tá? E são harmônicas por quê? Porque ninguém vai ser prejudicado nessa relação ecológica. Vamos lá para a gente ter o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo da protocooperação. E a protocooperação, como o nome diz, é quando um organismo literalmente ajuda o outro, né? Sempre vai ter uma relação de benefício mútuo. Por isso que nós colocamos aqui a protocooperação sendo uma relação positiva para os dois organismos. Um outro detalhe muito importante da protocooperação é que ela é uma relação que não é obrigatória. O que significa isso? Eles não precisam coexistir, eles não precisam se ajudar. Mas é claro que quando um ajuda o outro, tudo fica muito melhor, né? Temos aqui alguns exemplos que são clássicos, exemplos de livro didático, né, meu lindo? Tem ali o peixe-palhaço e a anêmona, né, o jacaré e o pássaro palito, o caranguejo, que é o eremita, o paguro, né, com a anêmona também, e ali algum animal parecido com um boi, né, e o anu, que é essa ave preta que está em cima dele. Então vamos entender um pouco cada uma dessas relações que eu coloquei aqui, porque que se trata de uma relação de protocooperação. Entre o peixe-palhaço e a anêmona é um quinidário. Ela sendo um quinidário significa que ela possui células urticantes que queimam. Né? Se você já encontrou uma água viva e pegou na mão, sentiu a queimadura da água viva, a anêmona é do mesmo filo de animais, os quinidários, que a água viva. Tá? Então o peixe-palhaço ele vai lá dentro da anêmona para se proteger contra a ação de predadores. Imagina você um predador querendo chegar até o peixe-palhaço e ele lá protegidinho dentro da anêmona. Não vai rolar, né? E em contrapartida, para ser protocooperação, tem que ter um benefício também para a anêmona, que nesse caso é o peixe-palhaço que vai lá pegar comida e vai comer dentro da anêmona. O que cai de comida, ele de certa forma está alimentando a anêmona, certo? Muito bem. Agora vamos ver lá o peixe, o jacaré e o pássaro palito, né? O jacaré, depois que ele come, depois que ele faz a ceia dele, ele vai tomar sol. Daí ele pode abrir a boca e vai ter um monte de parasita ali dentro da boca, sanguessuga, por exemplo. Esse pássaro palito vai lá e começa a comer esse tipo de parasita que você vai encontrar dentro da boca do jacaré. Então tem um benefício para os dois. E o boi aí com o anu tem um hábito alimentar não muito agradável. Ele vai comer os carrapatos que estão em cima do boi, coladinho no boi, né, na pele do boi. Né? Imagina que coisa deliciosa, né? Com o calor da desgraça, velho. Eu tô transpirando horrores aqui. E o caranguejo, né? Esse caranguejo especificamente, ele acha uma concha de molusco que já morreu, a relação não é essa, né? E depois ele pega também uma anêmona e coloca em cima, né, e sai dando rolê. Então ele está protegido pela anêmona, uma relação parecida com a do peixe-palhaço. E em contrapartida, como a anêmona é um animal fixo, ele sai andando e vai levando a anêmona por aí, né, facilitando a sua captura de alimento. Na mesma linha da protocooperação, só que agora com uma relação de obrigatoriedade, galera, nós temos o mutualismo. A diferença principal do mutualismo para a protocooperação é justamente aqui a obrigatoriedade, né, dessa relação ecológica. Então, os dois se beneficiam da relação, né, um ajuda o outro, por isso é mutualismo, auxílio mútuo, só que é uma relação obrigatória. Se separar, morre, né? É tipo casal de namorado novo, né? Você aí que tem seus 15 anos, começa a namorar, acha que é o amor da sua vida e se separar vai morrer, né? Então é quase uma relação de mutualismo que vocês vivem. Os dois principais exemplos que nós temos aqui é o exemplo dos líquens, que é essa estrutura que você provavelmente já deve ter visto no tronco de uma árvore ou em cima de uma pedra, que é uma relação que envolve um fungo e uma alga. Tá? Ele é um excelente indicador de qualidade de ar atmosférico também. Então, se você vai num lugar que não tem líquen nenhum, isso pode indicar que o ar é muito poluído naquela região. E um outro exemplo que também é muito
aparece muito aí é esse exemplo das leguminosas, que é uma planta, por exemplo, o feijão, com bactérias do gênero Rhizobium, que crescem em suas raízes, né, formando esses nódulos aí de fixação de nitrogênio, tá? Então, mutualismo, uma outra relação é, interespecífica harmônica. Galera, comensalismo ele vai envolver aqui, de certa forma, a alimentação também. Perceba que é a primeira vez que aparece um sinal diferente, ó, aparece mais e zero. Por que aparece mais e zero? Porque um organismo é beneficiado e o outro não tem diferença nenhuma ele estar nessa relação ecológica. Então, por exemplo, nós temos aqui o tubarão com a rêmora. O tubarão é um predador dos mares, extremamente violento, e a rêmora tem uma ventosazinha que ela gruda no tubarão. Então, conforme o tubarão vai nadando, né, para caçar, aí ele leva a rêmora de carona e o resto da comida do tubarão, né, a rêmora se aproveita disso. Então você percebe que a rêmora está se beneficiando, mas para o tubarão não faz diferença nenhuma, né? Aqui um outro exemplo que é o epifitismo no caso, é uma árvore, que sei lá, barba de velho, eu não consigo identificar qual é a árvore, mas a orquídea é um exemplo clássico disso, que ela fica apoiada em cima de outras árvores, né? Para a árvore aqui não faz diferença nenhuma a orquídea, né, tá apoiada nela, mas para a orquídea tem a vantagem de você ter uma captura maior de luz solar, né, quando você se coloca numa posição mais alta, tá? Esse aqui é um pepino do mar, esse animal lindo aqui, medonho, né? E o peixezinho que entra no intestino dele, especificamente pelo ânus. É isso aí mesmo. Se tem uma série na Netflix, galera, fazer propaganda aqui de graça, chama Planeta Bizarro. E eu não sei qual episódio especificamente, mas se você assistir lá, você vai ver essa cena aí do peixinho entrando no pepino do mar. É bizarro mesmo, né? Galera, agora a gente vai falar das relações que são interespecíficas desarmônicas, ou seja, nós continuamos em relações entre espécies diferentes, né? Porém agora vai dar BO para alguém, né? O primeiro caso é o amensalismo ou a antibiose. Galera, o nome ele é bem isso mesmo, antibiose, ele impede a vida de alguém, né? Então sempre será positivo para alguém e negativo para o outro. É quando algum organismo produz algum tipo de substância que impede o crescimento da outra, né? Podendo levar até a morte, inclusive, né? Mas ainda bem que descobriram isso, né? O nosso querido Fleming descobriu que fungos do gênero Penicillium produziam uma substância que hoje é chamada de penicilina, que quando você olha aqui, ó, impede o crescimento microbiano. Esse aqui é o fungo, né? Essa aqui é a placa de crescimento bacteriano. Então dá para ver aqui, ó, né, que o fungo ele impediu, tá vendo, formando esse halo aqui de crescimento, tá bom? Algumas plantas como o eucalipto, por exemplo, né, o pinheiro do Brasil também, quando a folha cai no chão, ela tem algumas substâncias que são secretadas ali que impede o crescimento de outras plantas ao seu redor. Nesse caso aqui a grande vantagem é evitar competição por nutriente, né, competição por água e tudo mais. O parasitismo, galera, é uma relação que todo mundo já conhece. Então eu tenho sempre o parasita e o hospedeiro, né? O parasita é aquele que vai se aproveitar, vai se alimentar às custas do outro, mas ele não precisa matar o outro para se alimentar dele, né? Então o carrapato, por exemplo, ele não chega dando uma voadora no cachorro, matando o cachorro e para se alimentar do cachorro. O carrapato ele se fixa no cachorro, né? E vai sugando sangue. É claro que o excesso de parasita pode levar à morte do animal, tá certo? Muito bem. Nós temos parasitas em plantas também. Aqui tem alguns endoparasitas na neurocisticercose. Quando você estiver aí no seu segundo ano, nós vamos estudar um pouco melhor essas parasitoses, né? Você vai entender melhor do que se trata isso. O exemplo mais comum que a gente fica assistindo naqueles programas de vida selvagem, aqueles programas que a galera acha que o professor de biologia passa a vida assistindo. Mentira, eu estou assistindo Cobra Kai nesse momento, né? Lembrando da minha infância, afinal de contas eram filmes, né? Karate Kid dos anos 80, né? Mas não estou gostando da série não, é muito fraca. Que é o predatismo, né? Quando o animal mata o outro para se alimentar, literalmente, mata para se alimentar. A vida é assim, né, galera? A gente também, não diretamente, né, mas quando você come um bifão, né, saudade, né, do carne em cubos,
Quando você come então uma carne em cubos, alguém matou o boi para você, né? É um certo predatismo. Ainda bem que alguém mata, pelo menos para mim, né? Eu não teria coragem de matar os bichinhos, não, tá? Ele é negativo para quem? Alguém vai morrer, né? Mas olha lá, essa última informação que é muito importante. A predação é ruim para a presa, claro, a presa morreu, mas é importante para a população da presa. Né? Vamos entender uma coisa, né? Imagina então dois professores que vocês conhecem, né? O Biase, monstrão, fortão, e o Paulo Venâncio, chassi de grilo, né? Então você imagina um leão querendo predar os dois, né? Quem que o leão vai predar? É mais facilmente Paulo Venâncio, chassi de grilo, do que o Biase fortão. Sobrevive quem então? O cara que é fortão, né, velho? Se é o fortão que sobrevive, é o fortão que vai ter filho. Entendeu a ideia? E no reino animal, quanto mais forte, melhor. Né? Então, Paulo Venâncio, você me desculpe, meu cara, mas você não sobreviveu nesse não. A competição também existe, né, entre animais de espécies diferentes, não só entre animais, né, plantas também, que ocupam o mesmo nicho ecológico. Por exemplo, eles se alimentam da mesma coisa, né? Então você vê que um esquilinho comendo algum bagulho aí que eu não consigo ver o que é, e os passarinhos tentando roubar a comida do esquilinho. Né? Aqui tem o princípio da exclusão competitiva, quando você tem dois organismos, no caso aqui dois protozoários, né? São organismos aquáticos microscópicos, vivendo isoladamente, a população tem o seu equilíbrio. Né? Daí nós colocamos os dois protozoários no mesmo ambiente e você percebe que um protozoário se sobressai em relação ao outro, ou seja, o outro morre porque não consegue competir à altura. E a gente está indo para os finalmente dessa aula, galera. Esse aqui do esclavagismo, uma coisa bem interessante. Vamos olhar para esse ninho, em que nós temos um ninho de tico-tico, que é um tipo de animal, por isso tem aqui o T, né? E tem um outro animal chamado chupim, né? Igual aquele colega seu que vai na cantina para comer pedaço do seu salgado. Então o tico-tico, galera, né, fez o ninho bonitinho, botou no ninho, né? O chupim foi lá e botou no ninho do tico-tico, é isso mesmo. Quem vai chocar isso é o tico-tico. Na hora que vai nascer, o tico-tico vai alimentar o filhote do chupim, né? E o chupim tá lá nem preocupado com isso. Aqui um outro exemplo da formiga e do pulgão. O pulgão ele é um parasita de planta. Ele suga seiva orgânica, né, seiva elaborada, muito se fala, que é rico em açúcar. Né? A formiga vai lá, impede o pulgão de sair daqui, a formiga vai lá, aperta o abdomezinho do pulgão, que sai um cocô cheio de açúcar e a formiga leva esse cocô para o formigueiro. Quem já assistiu Lucas, um intruso no formigueiro, né, sabe, já lembra dessa cena. Aqui tem algumas estratégias de disfarce que os organismos se utilizam. O mimetismo é quando um animal imita o outro, literalmente. Por exemplo, essa borboleta imitando a coruja. Se você é um predador meio cegueta, né? Tipo Ed sem óculos, nossa, uma coruja ali, né? Você não vai querer atacar essa borboleta achando ser uma coruja. E alguns animais se camuflam, né? Se camuflam por ser muito parecido com o ambiente onde ele está. Então nós temos um polvo aqui e a cor do polvo é muito similar ao solo oceânico em que ele vive. Beleza, lindos? Beijo, abraço, até a próxima.